Todo homem carrega 3 coisas: tempo, talento e tesouro. Todo homem extraordinário em Deus derrama os 3. Tem gente que derrama tempo. Eu estou servindo na igreja, eu estou ajudando, eu não vou ofertar, eu já estou indo e eu não recebo nada de combustível para ir. Eu estou só falando de coisas hipotéticas, ok? Não acontece isso aqui em Miami, amém? Eu ajudei com isso daqui, eu ajudei a comprar isso daqui, eu não preciso dizimar ou ofertar. O meu tesouro não precisa ser derramado, eu já derramei o meu tempo. Tem gente que derrama só talento. Você nunca pode contar com essa pessoa. Ela nunca vai além daquilo que, entre aspas, ela poderia. Ela vai sempre no limite. Mas ela tem um dom. Ela fala e você vê Jesus no que ela fala. Ela prega e você vê Jesus na forma como ele prega. Ela ora e você vê unção quando ela ora. Essa pessoa tem um talento. A grande verdade, irmão, é que tem gente que só oferta o tempo, tem gente que só oferta o talento, tem gente que só oferta o tesouro. Mas o que vai liberar portas abertas como a sua casa nunca viu, é quando a gente tem o entendimento de falar: Deus, tudo que eu tenho é seu, então toma o meu tempo, toma o meu talento e toma o meu tesouro. Faz o que você quiser. É interessante porque o processo que a gente viveu para ter acesso ao Green Card é algo que eu nunca imaginaria viver. O nosso não foi por um visto religioso e nada que isso desmereça, nem por um visto de habilidades especiais. Deus deu acesso para a gente na nação com visto de habilidades extraordinárias. Esse visto é considerado uma prioridade para a nação. Médicos que têm teses, estudiosos que têm teses, algo que favorece a nação. A nação olha e fala: ele é prioritário, a gente precisa dele aqui. Aí você vai falar: o que fez você ser gabaritado para poder ter acesso ao seu Green Card? O meu chamado. O que você faz? Eu ajudo pessoas. A gente fez um teste com Cecília para que ela ficasse segura na entrevista. Filha, se perguntar o que seu pai faz, meu pai ajuda pessoas. Qual que é a base do processo? Eu sou um spiritual leader. Eu sou um líder espiritual e eu ajudo pessoas a vencerem ansiedade, depressão e mudar a sua história. Deus me deu uma ideia de um projeto, de um movimento de combate à ansiedade e depressão. A gente está desenvolvendo um aplicativo, isso vai mudar a vida de milhões de pessoas. Qual que é o seu professional plan? Eu quero ajudar uma comunidade estrangeira a fazer história onde ela foi plantada. E eu creio que a gente pode mudar a história. Então, irmão, o que me capacitou, eu coloco entre aspas, para receber o que eu recebi, é a minha consciência do talento e do tesouro que Deus me deu e a minha disponibilidade de gastar tempo com Ele. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Isso aqui não é um pastor te convencendo a servir mais, a ofertar mais. Isso é muito pouco para aquilo que eu estou querendo te convocar. Eu estou te convidando para fazer história com Deus. Se você quiser fazer história com Deus, você precisa entender essa lei espiritual de que sementes liberam acesso. Sementes liberam acesso. Você recebe isso? Somos 7.300 pessoas conectadas. Tem um lugar que eu nunca nem ouvi falar. Isso é um país? Maiote? Isso é um país? Bélgica, Reino Unido, Espanha, México, Eslovênia, Maiote, Chile, Angola, África do Sul e Itália. Sementes liberam acesso. O problema, gente, é que tem momentos em que a gente quer tentar comprar acesso. Eu quero pregar nessa manhã. Alguém quer ouvir algo de Deus? Eu só tenho mais 5 minutos para finalizar. Não se distrai. Tem gente que quer tentar comprar acesso. Tem uma história interessante na Bíblia. Fala a respeito de Davi indo buscar a Arca da Aliança, que naquela época carregava a presença manifesta de Deus. Olha para mim, eu preciso ser bem rápido. A Bíblia diz que ele fez a coisa certa do jeito errado. Ele queria trazer a Arca da Aliança de volta para a cidade. Então ele envia carros de boi para que isso fosse mais rápido. Então o resto da história você já sabe. A Arca da Aliança é colocada sobre os carros de boi. Eles estão vindo no deserto de volta para a cidade. Em algum momento os bois tropeçam. A Arca da Aliança cai. Uzá tenta segurá-la e ele é fulminado na hora.
Então levam essa arca da aliança para a casa de Obed-Edom, para que ele pudesse guardá-la ali, até que Davi entendesse de Deus o que ele precisava fazer. A Bíblia diz que 3 meses a arca permaneceu na casa dele, e por 3 meses tudo que ele fez prosperou. Essa notícia então chega para Davi: rei, tudo que Obed-Edom faz, desde que a presença de Deus foi para a casa dele, prospera. Tudo que ele faz, ele é bem sucedido. Então Davi fala: eu acho que está na hora da gente buscar de volta a presença, mas a gente vai fazer diferente agora. A gente não vai tentar comprar acesso, nem acelerar. A gente vai no tempo de Deus. Convoca os sacerdotes, coloca a arca sobre os ombros dele. Só que a gente vai fazer algo além. Além da gente caminhar com a arca da aliança nos ombros, a cada passo que a gente der, a cada X passos que a gente der, a gente vai sacrificar um boi e um novilho. Você está comigo ainda? Diga amém. Aí eles dão alguns passos, param, sacrificam o boi e o novilho. Dá mais alguns passos, para, sacrifica um boi e um novilho. Dá mais alguns passos, para, sacrifica o boi e o novilho. Irmão, olha para mim. Olha que louco isso. A mesma ferramenta que Davi usou como atalho, agora Davi usou como sacrifício. Ele poderia ter sacrificado um cordeiro, ele poderia ter sacrificado algum outro tipo de animal, mas ele utiliza o atalho que sabotou como sacrifício para liberar. Irmão, guarda isso em nome de Jesus e recebe isso. Você está pronto para acessar promessas, milagres, sinais, maravilhas, quando você estiver pronto para sacrificar os seus atalhos. Tem muita gente que não está vivendo o novo de Deus porque está tentando usar de atalhos para chegar no lugar que Deus prometeu. O lugar que Deus preparou para você não precisa da sua ajuda para chegar lá. É Deus que vai te levar até lá. Você está comigo? Agora sabe o que é louco? Davi pega a mesma ferramenta. Ele levou a arca com bois e agora ele sacrifica bois. E dos céus, eu queria que você imaginasse da perspectiva de Deus, olhando dos céus, a cada tantos passos, um boi e um novilho sendo sacrificado, e o rastro de sangue que era deixado até o próximo sacrifício, e o rastro de sangue deixado até o próximo sacrifício, e um rastro de sangue deixado até o próprio sacrifício. Sabe o que é interessante? Da perspectiva dos céus, um caminho de sangue foi desenhado entre o lugar da queda e a cidade. Não, você não entendeu. Eu vou pregar para alguém avivado aqui nessa manhã. Irmão, pega isso em nome de Jesus. A prefiguração de Jesus está acontecendo no sacrifício de Davi. Um caminho de sangue restaurou o que foi quebrado de volta à cidade. Um caminho de sangue restaurou o acesso. Um caminho de sangue restaurou a presença. Um caminho de sangue restaurou a promessa. Um caminho de sangue mudou a história. Um caminho de sangue trouxe redenção sobre aquele povo. Jesus não precisa dos nossos atalhos. E se tem um lugar que é convidativo, vivemos em busca de atalhos, esse lugar se chama América. A gente quer facilitar através de imigração, a gente quer facilitar através de ferramentas, estratégias, pessoas. Tem brasileiro que chega aqui e já quer saber como é o esquema para eu poder crescer rápido aqui. Irmão, ou você vai crescer segundo a sua velocidade, ou você vai crescer segundo a velocidade de Deus. Ou você vai entrar em portas que você teve estratégias para acessar, ou você vai entrar em portas que só Deus podia abrir. Você crê nisso? Diga: eu creio que eu não preciso de atalhos para viver as promessas. Finlândia, Guatemala e Paraguai conectados agora. Emirados Árabes Unidos conectados agora. O acesso do seu destino, irmão, está esperando pelo sacrifício dos seus atalhos. Deus vai trazer a memória de alguém aqui nessa manhã. Algum atalho, você já sabe o que é, que você precisa sacrificar para o romper de Deus vir sobre a tua casa. Algum atalho na tua empresa, algum atalho no teu casamento, algum atalho no teu chamado, algum atalho no teu processo migratório. Você não precisa casar com alguém para ter um papel. Ou Deus te trouxe aqui ou não trouxe. Ou Deus te deu legalidade aqui ou não deu. Eu sei que eu posso perder membros por conta dessa palavra, mas eu não posso perder a isenção que eu tenho quando eu prego a palavra. Novos membros podem vir, mas a graça que Deus me dá por ser isento, eu não quero perder de forma alguma. Você está comigo? Você não precisa, irmão. E eu falo isso com autoridade porque eu vivi isso na minha história.
Quando a gente estava com essa entrevista, eu falei com o Kezinho: amor, e se for o tempo de a gente voltar para o Brasil? Eu cheguei a pensar: e se Deus deu para a gente a aprovação do Green Card só para saber que Ele nos aprova, mas por algum motivo Ele vai encerrar esse ciclo, a gente vai voltar para o Brasil para viver um novo romper? Deus não precisa de plano B, irmão. O que para a gente é um plano B, pode ser Deus arrastando a gente de volta para o plano A. E se o meu tempo for 2 anos? E se a estação que Ele tem para a gente na América for 3 anos? E se tem algo na Europa que Deus quer fazer através da nossa casa? Irmão, eu estou pronto para ir para onde Deus quer me levar, porque não tem nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Estar em Miami é maravilhoso, se Deus estiver comigo aqui, irmão. Voltar para o Brasil é maravilhoso, se Deus me mandar voltar. Ir para a Espanha é maravilhoso, se Deus me mandar ir. Começar algo na Eslovênia é maravilhoso, se Deus me chamar para lá, irmão. O avivamento da Eslovênia, da Finlândia, do Brasil, dos Emirados Árabes, da Espanha, de Miami, irmão. Para quem sabe, para quem faz, tanto faz o que faz. Eu sei para quem eu faço. Um dia eu disse: minha vida é sua, faz o que você quiser. Papai, vem cá, filho. O americaninho quer pregar junto. Vem cá, preach. Come on. Preach. Prega com o papai. Por isso a gente tem que ter um entendimento, irmão, que portas fechadas também são milagres. Portas fechadas também são milagres. Tem momentos que portas se fecham para que os nossos olhos se abram. Eu vi isso na minha tour. Eu estou encerrando, olha para cá. Portas se fecharam, falei: Deus, é a maior vergonha do meu ministério. 9.000 pessoas já se prepararam para estar lá. Tem gente que comprou passagem aérea, hospedagem. É a maior vergonha do meu ministério. Deus falou: não, filho, eu estou preparando a maior honra do seu ministério. Filho, você sonhou com milhares, eu estou sonhando com dezenas de milhares. Foi você que não entendeu a dimensão. Eu estou fechando uma porta para abrir seus olhos. Não é uma tour, é uma cruzada. Já passamos de 30.000 pessoas inscritas. Irmão, a gente nem começou, só tem um post sobre cada cidade e já tem 3 vezes mais pessoas querendo viver esse tempo com Deus do que tinha antes de Deus fechar uma porta natural. Eu não sei quais portas talvez você possa ter visto se fechando nesses últimos tempos, mas eu quero te fazer esse convite: olhar pelos olhos da fé e entender que toda porta que Deus fecha é o convite para que o meu olho se abra. Você crê nisso? Tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! 2022 é o ano da gente alimentar os nossos milagres. Em 2022, irmão, pega essa chave, anota isso, medita nisso. Ou você vai viver a sua fé, ou você vai viver os seus medos. Eu lembro de uma analogia que eu fiz algum tempo atrás sobre a tocha olímpica. É interessante porque a tocha olímpica, eu acho que ela talvez seja um dos símbolos que mais tem a ver com aquilo que a gente como igreja carrega. Em algum momento uma chama foi acesa e de tempos em tempos, de geração em geração, homens se esforçam para não deixar ela apagar. Então tem toda uma estrutura em torno daquilo para que a chama original ela seja transportada de mão em mão. Então você vê, por exemplo, na época da Olimpíada, é um evento que mobiliza milhares de pessoas. Pessoas vão passeando junto com a tocha ao longo das nações. Ela percorre todos os continentes, ela passa por várias cidades. Em cada cidade que ela vai, alguém tem a oportunidade de carregar aquela tocha e transportar até que outra pessoa assuma a responsabilidade de mantê-la viva. Irmão, a tocha olímpica nada mais é do que uma representação do nosso chamado em Deus. Nada mais é do que uma representação do ministério da reconciliação, daquilo que Deus chamou você para viver. A esperança viva que Ele depositou na tua casa não vai ficar presa nela, não vai ficar retida nela. Deus não quer só que aquilo que Ele começou a fazer na tua história se limite a você. Agora Deus quer que a esperança que Ele depositou em você se espalhe por aqueles que caminham perto de você. A Bíblia chega ao ponto de dizer que nós fomos reconciliados com Deus através do sacrifício físico de Jesus, mas não só isso. Nós não só recebemos o ministério da reconciliação, nós não só fomos reconciliados com Deus,
como agora todas as vezes que a gente abre a nossa boca, é como se o próprio Deus falasse através de nós. E essa é a minha oração nessa noite, irmão. Para que cada palavra que eu libere seja como música no coração de quem ouve. Para que cada passagem dessa que está sendo liberada seja como uma flecha no teu coração. Eu oro para que essa mensagem mude a vida da tua família. Eu oro para que essa palavra encha você de coragem, de alegria, de ousadia e de esperança. Porque 2022 vai ter seus gigantes. Ele vai ter algumas tempestades. A gente vai enfrentar alguns desertos. Mas se a gente parar para lembrar como foi 2018, 2015, 2010, a gente vai perceber que os gigantes só mudaram de nome. Eles sempre estiveram lá. Os ladrões de alegria sempre estiveram lá. As notícias ruins sempre estiveram lá. E você percebe que a gente consegue, em vários momentos, perceber a presença dos gigantes, mas nem em todos os momentos a gente consegue perceber a presença de Deus nos guardando deles. Tem gente que quando está enfrentando um momento de crise questiona: Deus, por que você se esqueceu de mim? Você consegue perceber a presença de um gigante, mas você consegue negligenciar a presença de um Deus vivo dentro de você. Irmão, Deus está dizendo para alguns de nós nessa noite: filho, o fato de gigantes se levantarem não significa que eu me esqueci de você. Eu sempre estive lá. Eu não me esqueci de você, eu não desisti de você. Você que está entrando ao vivo agora, seja bem-vindo à Lagoinha Miami. E a gente está numa noite épica em que a gente vai falar sobre esperança do início ao fim desse culto. Eu sei que está bem diferente toda a dinâmica, mas eu tenho certeza que algo em você vai mudar a partir dessa palavra. Romanos 15:13 diz o seguinte: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Hebreus 10:23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Irmão, a esperança é como uma faísca que você joga numa palha seca. A esperança é como um pilar de inflamação. Hoje pela manhã eu recebi um amigo aqui, o PPR, e eu já falei sobre isso em alguma mensagem. Eu lembro que a gente estava uma vez jantando e o PPR já foi policial. E ele falou: mano, quando a gente está lá no batalhão, quando a gente está num treinamento de contenção, de grandes manifestações, tem uma coisa que a gente aprende. Quando tem uma grande manifestação, quando tem muita gente inflamada, protesto, pessoas quebrando alguma coisa, tacando fogo em carro, enfim, a gente precisa, em primeiro lugar, identificar quais são os pilares de inflamação. Todo grande movimento tem pilares de inflamação. E os pilares de inflamação são as pessoas que elas lideram aquele movimento. Elas dão uma palavra e toda a multidão se move a partir daquilo. Elas dão uma direção e toda a multidão se move a partir daquilo. E ele falou: a primeira coisa que você precisa fazer para parar um movimento é identificar os pilares de inflamação. E na hora que ele falou aquilo, cara, eu lembro como se fosse hoje, aquilo abriu a minha mente. Eu falei: uau, é exatamente assim que o inferno trabalha. Ele percebe quem carrega uma esperança viva e tenta calar antes que as pessoas ao seu redor comecem a ser inspiradas por ele. É por isso que o inferno sempre tenta cessar uma revolução antes dela começar. É por isso que o inferno sempre vai tentar desencorajar você antes de você se lançar no novo. É por isso que o inferno vai sempre tentar diminuir as suas expectativas, ao invés de permitir que você volte a sonhar, porque a partir do momento que você volta a sonhar, ele não para mais você. É impossível parar um sonhador que entendeu o poder que em si habita. É impossível parar um homem que entendeu a identidade que carrega. Por isso que o inferno vai sempre tentar parar uma revolução antes dela nascer. O inferno tentou abortar Moisés antes dele se levantar. O inferno tentou abortar José antes dele governar. O inferno tentou abortar Jesus antes dele ser revelado. Os magos enviados para celebrar o Messias, quando eles retornam, Herodes pergunta: aonde ele está? E por não saber onde estava, manda matar todos os meninos até 2 anos de idade, porque ele sabia que uma esperança viva estava caminhando no meio do povo. Irmão, olha para mim, em nome de Jesus. 2022, você pode ser um pilar de inflamação, alguém que carrega uma esperança viva, portador de boas novas. Ou você pode se mover por notícias. Ou você pode estar pautando a tua história baseada em problemas. Irmão, problemas sempre existiram, mas eles são matéria-prima do milagre. As crises sempre aconteceram, mas elas são a melhor oportunidade para a gente ver Deus lutando por nós.
Eu quero te encorajar em nome de Jesus a olhar para 2022 com a perspectiva certa. 2022 já é o melhor ano da nossa vida. 2022 é o ano do maior romper da nossa história. 2022 é o ano de Deus levantar improváveis e de Deus envergonhar aqueles que pensam que são. 2022 é o ano da nossa família, romper em fé, andar sobre as águas. 2022 vai ser exatamente como você crê que Ele é e como você declara que Ele é. Então abre a tua boca e profetiza. Abre a tua boca e libera palavras a respeito do teu ano. Eu tenho usado esse termo ultimamente, que é a oportunidade de desenharmos o nosso ano através de orações. Desenharmos 2022 através de orações. Eu queria te convidar, se você puder fechar os seus olhos, eu quero orar com você, Pai. Eu oro em nome de Jesus para que 2022 seja marcado por uma esperança viva. Eu oro para que 2022, a despeito de toda notícia ruim, de tudo que tem tentado remover de nós expectativa, Pai, a gente permaneça de pé. Eu oro para que 2022 seja um ano da gente te ouvir mais, da gente ter mais relacionamento com você. Eu oro para que 2022 seja um ano de romper sobrenatural. Eu oro para que 2022 seja um ano do Senhor renovar as nossas forças, do Senhor renovar a nossa alegria, do Senhor trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Eu oro para que quem está me ouvindo agora online, de qualquer lugar do mundo, seja completamente cheio da esperança viva. Deus, derrama sobre cada mente, sobre cada sentimento, sobre cada pensamento. Pessoas que têm carregado pensamentos de morte, pessoas que têm enfrentado ansiedade, depressão, crise de pânico. Eu oro em nome de Jesus para que a palavra que está fluindo aqui essa noite sejam como águas correntes. Águas correntes, Deus. Eu oro para que a tua unção venha como um bálsamo, descendo da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Pensamentos sendo colocados em ordem, ruídos cessando, sentimentos sendo alinhados com os seus, Pai. Eu oro em nome de Jesus, para que a nossa vida seja transformada, Pai, a partir dessa noite, para sempre, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém, amém, amém. Eu estou quase finalizando, mas eu queria compartilhar algumas revoluções que foram geradas por esperança. Sabe, ao longo da história, várias revoluções foram geradas a partir da esperança. Em 63, teve uma marcha sobre Washington. Você já deve ter ouvido falar em algum momento sobre esse dia. Foi o dia em que Martin Luther King estava liderando mais de 150 mil pessoas. E na capital dos Estados Unidos, ele discursa aquela frase que entrou para a história. Qualquer geração vai ouvir falar dessa frase em algum momento. Ele está com 150 mil pessoas e ele fala, I have a dream, eu tenho um sonho. Sabe, essa marcha para Washington, ela era movida por esperança. Em 89, tem um protesto na Praça da Paz Celestial. Você já deve ter visto um vídeo em algum momento daquele homem que enfrentou os tanques de guerra. Ele para na frente de um tanque, o tanque precisa parar, porque alguém decidiu enfrentar aquilo que ele entendia como sendo errado. A gente vê a queda do Muro de Berlim em 89, a gente vê o fim do Apartheid em 91, segregação racial na África do Sul, a gente vê a Primavera Árabe agora em 2011, e eu quero que você entenda que existe uma revolução sendo gerada por esperança acontecendo exatamente agora. Em Miami, num bairro chamado Little Haiti, um pastor brasileiro pregando em português, está tocando milhares de famílias ao redor das nações. No ano do Covid, a nossa marca foi o número de milagres de cura. No ano da incerteza, uma das coisas que a gente mais foi marcado foi em poder ser um canal de esperança para quem estava confuso. Quando parecia que tudo estava desabando, Deus deu a oportunidade da gente, mesmo tão pequeno, num bairro tão distante, num lugar tão improvável, ser levantado como um farol na vida de milhares de pessoas. Eu quero que você entenda, irmão, que a todo tempo existem revoluções acontecendo a partir da esperança. Talvez você é a única pessoa que acredita em Jesus na tua casa. E eu quero te lembrar que isso não é um problema, isso é uma oportunidade. Você vai poder declarar no final desse ano, eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você está vivendo uma crise financeira e é uma excelente oportunidade de você experimentar em 2022 o Deus que provê, Jeová Jireh. Eu não sei qual que é a crise que você está enfrentando, irmão, mas eu vim aqui só te lembrar que para cada tipo de crise existe uma nova faceta do caráter de Deus para a gente conhecer. Você está numa crise financeira? Muito prazer, eu sou o Deus da provisão. Você está com um problema de saúde? Muito prazer, eu sou o Deus que cura. Você está confuso? Muito prazer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus está dizendo para cada um de nós, irmão, não importa o tamanho da tua crise, eu não deixei de ser quem eu sou. Alguns religiosos mandam perguntar para Jesus, quem
Quem ele diz que é, afinal? Ele é um profeta? Ele é reencarnação de Elias? Ele é a voz que clama no deserto? Ele é João Batista? Quem é você? E Jesus se apresenta dizendo: eu sou o que sou. Quero que você entenda isso, irmão. Jesus é exatamente aquilo que você precisa. Ele é cura para toda enfermidade, Ele é liberdade para todo cativeiro, Ele é direção para todo confuso, Ele é a paz que excede todo entendimento, Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o princípio e o fim da nossa história. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Não existe nenhuma crise que você enfrente hoje que seja maior do que o poder de Deus que em você habita. A palavra chega ao ponto de dizer que maior é o que está em nós do que tudo aquilo que se levanta ao nosso redor. Romanos 5,5 diz que a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor nos nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Salmos 39, o salmista mais uma vez se pergunta: agora, Senhor, que hei de esperar? E no versículo seguinte ele responde: a minha esperança está em Ti. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! Você pode celebrar Jesus mais uma vez no seu lugar. As famílias que estão com a gente online também. Acabou de conectar Alemanha, Irlanda, Paraguai, Mônaco, Chile, Japão, Líbano e França. Você pode aplaudir cada família conectada com a gente. Já somos mais de 3.600 famílias. E você que está online de qualquer lugar do mundo, pega esse link agora, espalha no WhatsApp, Telegram, redes sociais, coloca nos teus stories. A palavra de hoje vai mudar a vida de milhares de pessoas. Você crê nisso? Amém? Eu preciso de hoje de pelo menos uns 60 incendiários. Hoje a média precisa ser maior do que o normal. Tem algum incendiário lá no fundo? Eu estou preocupado com a média de incendiários lá no fundão. Tem alguém apaixonado por Jesus aí no fundão? Amém. Voluntários, por favor, cubram essa área aí. Vamos tacar fogo. Eu quero pregar algo hoje que pode mudar a história da tua família e o legado que você vai deixar para os seus filhos. Essa hora que alguém fala amém, eu recebo. Eu quero pregar sobre algo que pode mudar a forma como você encara a tua jornada e como você entende aquilo que Deus depositou em você. Amém? Sabe, semana passada a gente teve 2 mensagens diferentes, manhã e noite. Eu preguei sobre a essência da igreja pela manhã e eu preguei sobre um lugar para pertencer à noite. E nas 2 mensagens eu tentei chegar nesse ponto, mas não consegui. Se você lembra, eu no final da mensagem falei: eu queria falar sobre algo, eu vou tentar deixar para a noite. À noite eu tentei falar sobre isso e eu deixei para hoje. Então eu espero que você receba isso e conecte com tudo aquilo que Deus tem falado com a gente nesses últimos dias. Amém? Você é livre para celebrar, irmão. Então em qualquer momento, se a palavra falar com você, você pode dizer glória a Deus, preach, come on pastor, let's do it. Vamos, tamo junto, amém? Você pode ficar de pé no teu lugar, você pode celebrar, você pode gritar ainda bem que eu vim, Jesus. Só não pode ficar completamente passivo aquilo que Deus está fazendo aqui nesse salão hoje, amém? A palavra de hoje, ela tem um tema um pouco diferente do que normalmente eu prego, mas eu fui tão edificado por essa passagem e por essas realidades que eu preciso trazer isso para vocês como igreja. Eu preciso compartilhar sobre parte da nossa identidade como filhos. E o tema da mensagem de hoje é uma casa governada por príncipes. Eu vou falar mais uma vez, irmão. A igreja, o projeto de Deus para a igreja é que a igreja seja uma casa governada por príncipes. E a verdade é que quando a gente não está em posição de governo, automaticamente a gente está fora da nossa zona de propósito. Se você não está exercendo o papel de governo, você está fora da tua zona de propósito. Disseram para a gente em algum momento que alguns nasceram para ser líderes e outros não. Alguns nasceram para ser criativos e outros não. E eu vim aqui te lembrar que você nasceu para ser a expressão de quem o seu pai é. O seu pai é criativo. A criatividade nada mais é do que a atividade de criar. Ele se revelou a partir da criação e ele continua se revelando através da criação.
A criatividade não é algo dado para poucos que compõem músicas ou fazem artes. A criatividade é a voz profética da igreja para liberar o que não existe, estabelecer o novo, apontar destino. Há quem diga que a melhor forma de prever o futuro é criá-lo, e é isso que Deus deu para a gente. Ao invés de você ficar perguntando como vai ser, declare como vai ser. Declare como vai ser. Construa como vai ser. Você está comigo? Diga amém. Líderes não se formam, líderes nascem líderes, alguns dizem. Não, na verdade, aqueles que foram encontrados em Jesus e receberam dele uma nova natureza, receberam também essa característica de liderança. Você não foi chamado para ser cauda, é o que diz a palavra, você foi chamado para ser cabeça. Você foi chamado para liderar, para governar, para estabelecer governo. Isso não é algo que Deus limitou aos líderes da igreja, e é isso que eu quero que você entenda. Por muito tempo a gente ficou muito na expectativa de que o pastor da igreja faça, de que o meu líder de GC faça, de que o líder de ministério faça. Irmão, façamos. Função do pastor é apontar o caminho e te impulsionar a correr essa jornada, mas quem corre é você, quem se posiciona é você, quem declara sobre a tua casa é você. Vamos lá, igreja, quem vai viver milagres sobre os teus filhos é você. Então não terceirize algo que Deus não pediu para você terceirizar. Deus não te chamou, irmão, para ficar esperando que alguém faça por você algo que Deus te chamou para fazer. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Você está comigo? Diga amém. Irmão, olha para mim. Quando o inferno descobre aquilo que você carrega, é ele quem deveria recuar e temer, não você. Você vê isso em todas as histórias dos heróis da fé. Você pega Hebreus 11, quando homens entenderam o que carregava, o inferno precisou impedi-los antes que eles começassem. O inferno não está preocupado com quem está numa igreja, o inferno está preocupado com quem entende o que carrega. Eu lembro que eu perdi um voo há alguns anos atrás. Eu estava indo pregar, se eu não me engano, em Poços de Caldas, e eu cheguei muito antes no portão de embarque. Eu cheguei acho que 1h30 antes do embarque. Aí eu olhei para o horário, o voo estava confirmado, o portão estava certo, e eu descansei, eu relaxei. Eu abri o computador, comecei a trabalhar, comecei a sei lá fazer o que, enviar mensagens. Daqui a pouco eu olhei, faltam 30 minutos, tá ok. Faltam 10 minutos, tá ok. A fila começa a se formar. Eu falei, bom, quando as últimas pessoas entrarem, eu vou para a fila. E aí quando as últimas pessoas estavam lá, eu entrei na fila, e quando eu dei o meu cartão de embarque, a pessoa olhou e falou, não, esse voo mudou de portão de embarque. Eu falei, impossível, eu estou aqui há 1h30. Ela falou, já chamaram seu nome várias vezes. Cara, isso é muito forte. Já chamaram seu nome várias vezes. Eu falei, qual que é o novo portão? O novo portão é tal. Cara, eu corri desesperado para chegar no novo portão. E quando eu cheguei, eles tinham acabado de encerrar o embarque. E aí eu falei para o rapaz que estava lá, eu falei, irmão, eu preciso embarcar, eu estou indo para uma conferência, eu sou o palestrante da noite. E aí ele falou, cara, impossível. Eu falei, vê se tem outro voo, por favor. Ele falou, deixa eu ver aqui, para o seu destino só amanhã. E literalmente eu não consegui embarcar, eram 2 dias de conferência, eu pregaria nos 2, e eu precisei ligar para a igreja e falar, eu não vou chegar, porque eu estava no lugar certo, mas eu perdi o timing. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Eu estava tão seguro de estar no lugar certo, que eu perdi o timing e me distraí na hora de entrar no meu destino final. E eu quero que você entenda que o fato de você estar numa igreja não significa que você já chegou lá. Você está no lugar certo, mas você precisa estar sensível para não perder o timing de Deus, para entender para onde Ele se move, o que Ele está fazendo, o que Ele está te chamando, porque Ele está chamando pelo seu nome. Não se distraia. Deus está chamando pelo seu nome e está no lugar certo. É o primeiro passo, first step, mas você precisa dar mais passos de fé do que só estar no lugar certo. Você está comigo? Diga amém. Então eu acredito de verdade que o inferno não está tão preocupado com o lugar que você está, mas o quanto você sabe quem você é. Quando você descobre quem você é o inferno que começa a temer e recuar. A palavra fala sobre isso, irmão, resistir ao diabo e ele fugirá de vós.
Só resiste ao diabo quem sabe o que carrega. Quando você sabe o que você carrega, você não tem medo daquilo que o diabo e o inferno carregam. Então você resiste e é ele quem foge. Irmão, não sei se você já percebeu, mas existem pessoas que acreditam que Deus é só o Deus do livramento. Mas Deus não é só um Deus do livramento. Deus também é o Deus do governo, o Deus de novas realidades, o Deus que faz coisas novas. Deus não te chamou para ser um fugitivo. Deus te chamou para governar sobre o caos. Você está comigo? Diga amém. Efésios 3:20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. O poder é dele, mas atua em você. A glória é dele, mas se move por você, irmão. Deus colocou em você um poder capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que você já pediu ou pensou. Mas você precisa entender quem você é e o que você carrega. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Às vezes a gente está fraco por fora porque a gente está fraco por dentro. Às vezes a gente está com medo do que está ao nosso redor porque pintamos as paredes dentro de nós com medo também. Quando Jesus acalma a tempestade, tudo que ele faz é colocar para fora o que habitava dentro. Pega essa chave, irmão. Jesus sabia quem era, o que carregava e o destino que tinha. Jesus sabia que a morte dele seria numa cruz e não afogado. Quem sabe o destino final não fica angustiado no meio do caminho. Ele veio para cumprir uma palavra. A palavra dizia: maldito é todo aquele colocado sobre um madeiro. Jesus está num barco, a tempestade é forte. Ele olha para a situação atual e ele olha para o destino final. E eu tenho plena convicção que Jesus conseguia dormir no meio da tempestade, porque afogado não era o que dizia na certidão de óbito pela qual ele veio triunfar. Ele precisaria ser crucificado, humilhado, rasgado, traído. Isso ainda não havia acontecido. Irmão, olha para mim. Quem sabe qual é o final da história não fica preocupado no meio dela. Eu sei qual é o final da história, eu sei como ela termina. Billy Graham diz: eu já li o último livro da Bíblia. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Estamos fracos por fora porque estamos fracos por dentro. Estamos em crise por fora porque às vezes estamos em crise por dentro. E eu quero entrar na mensagem dessa manhã. Você está comigo? Uma casa governada por príncipes. Alguém está recebendo algo de Deus já essa manhã? So good. Isaías 32:1 é o texto básico que a gente vai usar. Diz assim: vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Cada homem será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca, e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então os olhos dos que veem não estarão mais fechados, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. Esse texto é tratado por muitos, interpretados por muitos, como a expressão do governo perfeito do Messias. Então Isaías está dizendo: quando o Messias governar perfeitamente, ele governará em retidão, e os príncipes governarão em justiça, e serão levantados por Deus como refúgio, como abrigo, como uma sombra no meio do deserto, como água em meio à terra seca. Só que alguns também acreditam que, além desse texto ser a expressão do governo perfeito do Messias no futuro, fala a respeito da expectativa que Deus tem do nosso governo no presente. Então o que Deus está dizendo é: assim vai ser o reino de justiça do meu filho, mas assim será o governo dos meus príncipes na minha casa. Alguém está comigo, pelo amor de Deus? Então o que eu quero que você entenda é que o Evangelho fala a respeito de duas expectativas: aquilo que vai acontecer e aquilo que já está acontecendo. Eu falei sobre isso na semana passada. Eu não posso ter o meu olhar só na eternidade a ponto de negligenciar o governo que Deus tem para mim nesse tempo, nesses dias. Deus me chamou para sentar no meio de príncipes e pastorear o coração deles. Deus me chamou para governar em tempos de caos e dar uma palavra de sabedoria quando o mundo não sabe para onde vai. Deus me chamou, você tem que ter esse entendimento, essa palavra é sobre mim, sobre você.
para ter a palavra certa na hora certa, para ter provisão quando falta no celeiro dos outros, assim como José, para que a gente possa governar em tempos de caos e ser um canal de provisão quando todo mundo está passando por escassez. Esse é o plano de Deus para a igreja, irmão. Que as nações procurem na igreja aquilo que falta sobre elas. Não se engane. Está bem próximo de chegar um tempo em que o mundo vai olhar para tudo aquilo que construiu nos últimos anos e vai falar: a gente está completamente perdido, como a gente recomeça? E é na igreja que eles vão procurar essas respostas. Essa questão de gênero, toda essa loucura que a gente está vendo, irmão, isso vai cobrar um preço. Liberação de drogas, essa liberdade, e agora o metaverso, uma realidade virtual que para muitos vai se tornar uma fuga de uma realidade natural. Pessoas que estão com uma vida medíocre, tentando ter uma vida melhor num lugar que não existe. Deus não te chamou para fugir para uma nova realidade, Deus chamou para estabelecer novas realidades. Isso é fé, isso é o governo. Isso é o governo. Pastor, então, se é contra o metaverso, irmão, eu vou estar lá e Deus vai me levantar como uma voz no meio dessa realidade paralela para trazer filhos de volta para a realidade que Deus estabeleceu. Então você vai, pesca e traz para o caminho. Você vai e lembra, é como alguém que entra na Matrix para sabotar o sistema. Você está no sistema só para sabotá-lo, não para se apaixonar por ele. Eu lembro que eu falei sobre isso alguns meses atrás, aquela cena, eu vi na primeira vez que eu assisti Matrix, aquela cena me marcou para sempre. Uma cena em que um dos caras que fazia parte da resistência, ele trai, ele vende, ele fala onde eles estão. Cara, aquilo ali nada mais é do que uma figuração de Jesus com os discípulos. É o primeiro, tem os seus discípulos, fazem parte de uma resistência, querem sabotar o sistema, e todo o sistema se levanta para tentar impedi-los de trazer à tona a realidade. Aquela pílula que é oferecida, basicamente está dizendo: você quer continuar alienado ou você quer saber qual é a verdade? E tem uma cena que aquele cara que acabou de trair todos os seus amigos, ele fala: eu sei que esse bife não tem esse cheiro, não tem esse gosto, não tem essa cor, eu sei que é só uma série de códigos, mas eu amo sentir esse cheiro. Guarda isso, irmão. Tem muita gente que já entendeu que tudo que você está tentando construir, no fundo, é só vaidade. Vai passar. Deus te chamou para algo além disso. Deus não te chamou só para impressionar amigos, Deus te chamou para impressionar os anjos, para que eles olhem e falem: uau, esse cara me surpreendeu. André, isso não é bíblico, não é? Então me explica, aquele centurião que surpreendeu ao próprio Jesus dizendo: eu nunca vi, nem em Jerusalém, a fé como a sua. Eu nunca vi. Ou como aquela mulher do fluxo de sangue. A gente vê vários relatos em que homens pararam tudo para ver Jesus passar, mas a gente vê um relato em que Jesus parou tudo para saber quem tinha tirado dele virtude. Irmão, pessoas tiraram algo de Jesus e chamaram a atenção do céu. E é para isso que você foi chamado. E é por isso que eu acho tão profético o fato de Deus ter plantado a minha casa em Miami, e o fato da gente estar construindo uma igreja tão apostólica aqui. Quantas vezes eu vi pessoas ridicularizando quando eu falei que o meu sonho, o meu coração, quando a gente veio para a América, começou a transicionar para Miami. Eu falei: cara, eu estou vivendo algo incrível em Orlando, mas eu sinto que Deus tem algo em Miami. Cara, lá não tem americano, só tem hispano. Cara, lá é muito vulgar, tem tantos problemas. Lá tem isso, lá tem aquilo. Lá não parece América. Eu falei: ei, irmão, o problema é que tem muita gente querendo brilhar onde a luz já está brilhando. A loucura não é fazer onde já está todo mundo fazendo. A loucura é começar o que ninguém começou, ou começar a cooperar com aquilo que pioneiros começaram, mas precisam de reforço. Irmão, nós precisamos entender que Miami foi conhecido por muito tempo como um lugar de promiscuidade, vaidade, mas vai ser conhecido como uma das cidades que faz parte do avivamento dos últimos tempos. Eu creio nisso. E eu não estou pregando isso só para motivar você, eu creio. A gente fala sobre o avivamento de Azusa, o avivamento de vários lugares. Eu creio que a gente vai contar histórias a respeito do avivamento de Miami, o avivamento do sul da Flórida. Você crê nisso? Eu creio nisso, irmão. É para isso que Ele chamou você. É para isso que Ele chamou você. Príncipes, eles têm uma característica: conseguem passear entre vários cenários diferentes. Príncipes segundo o coração de Deus não estão afastados do povo. Pelo contrário,
estão junto com eles, mas também conseguem estar junto com os príncipes desse tempo. Conseguem fazer a diferença quando Deus coloca eles em lugares de honra. Irmão, eu creio que uma das características, uma das propostas, um dos propósitos de Deus em permitir que a gente passe por tantos processos é para que a gente não se ensoberbeça quando vier o cumprimento de todas as promessas. Guarda isso. Teve uma época que eu perguntava a Deus, por que? Às vezes parece que é só com você. Alguém já teve esse entendimento? Por que comigo? Primeira gravidez, bipolaridade gestacional, crise financeira, primeiro ano de casamento, quase divorciando, começa a viver o ministério, problemas ministeriais, perseguição, desonra. Aí você começa a olhar para algumas coisas quando parece que tudo vai melhorar, problema cardíaco, internação. Aí quando você começa a se reorganizar, envio, recomeça tudo de novo. Você olha e fala, por quê? E aí Deus trouxe um entendimento para mim. Se você não se perder na crise, você não se perde no palácio. Se você não se abater nas crises, você não vai se ensoberbecer nos palácios. Você está comigo? Ei, príncipe, olha para mim. Você foi chamado para governar em justiça. Você vai viver o sonho americano, mas você não vai morrer por ele. Ele vai servir você. Não morra pelo American Dream. Deixa o American Dream servir você. Não morra por isso, irmão. Você vai viver e esses propósitos vão seguir você. Eu quero falar sobre características dos príncipes. Você está comigo ainda? Diga amém. A primeira característica que o texto fala é que cada homem será como um esconderijo contra o vento. Você foi chamado por Deus para ser um esconderijo. Fala com autoridade, diga, Deus me chamou para ser um esconderijo para quem precisa. Efésios 4:14 diz, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados em redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia daqueles que induzem ao erro. Irmão, deixa eu te falar, essa palavra quando fala a respeito de esconderijo, no original, no hebraico, uma das características também é cobertura. Deus te chamou não só para estabelecer um lugar seguro para quem precisa, mas para ser cobertura sobre eles também. Cara, isso é tão disruptivo, eu quero muito que você ouça isso com carinho. Uma das coisas que mais eu ouço em relação a pessoas feridas no sul da Flórida, são pessoas que por anos fizeram parte de uma igreja que nunca o impulsionou a liderar ou ser sacerdote da sua casa, mas sempre o manteve cativo para depender da cobertura do seu pastor. Irmão, cobertura é para trazer bênção, não cativeiro. Cobertura é para abençoar você, não para prender você. Você também é uma cobertura. Você é uma cobertura sobre os seus filhos, você é uma cobertura sobre a sua casa, você é uma cobertura sobre a sua igreja, e você também pode ser uma cobertura sobre os seus líderes. Irmão, Deus te chamou para ser uma cobertura sobre a igreja, ser um refúgio. Aquilo que falta na igreja, Deus vai usar você para suprir. Aquilo que falta no teu irmão, Deus vai usar você para entregar. Irmão, Deus te chamou para ser um refúgio contra os ventos fortes. E a palavra continua dizendo que nós seremos também como um abrigo contra a tempestade. Você pode declarar com autoridade? Diga, eu sou um abrigo. Diga, eu sou um refúgio. Mateus 7:24. E eu estou quase finalizando. Eu tenho mais 4 minutos. Alguém está recebendo algo de Deus? Mateus 7:24. Jesus fala do fundamento que protege a gente das tempestades. Diz assim, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Sabe, os príncipes também oferecem isso. Os príncipes não constroem nada que não seja estabelecido sobre uma base segura. Irmão, olha para mim, em nome de Jesus. Você conhece pessoas que cresceram mais rápido do que você, prosperaram, e eu boto entre aspas, mais rápido do que você, mas que da noite para o dia perderam tudo. Você certamente conhece casais que em algum momento te inspiraram, e você até falou, uau, eu queria ser como eles são, mas talvez não estão mais casados.
Ou talvez os seus filhos não se tornaram o que você imaginou que eles se tornariam. A verdade, irmão, que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Guarda isso. Porque quando a gente não constrói sobre uma base segura, a gente consegue até construir mais rápido. Mas a questão não é quão rápido você constrói, a questão é quanto tempo dura aquilo que você construiu. Os príncipes não estão com pressa para construir rápido, mas eles têm sabedoria para construir algo que dura para sempre. É isso que eu quero liberar sobre você, irmão. Deus não está te chamando para crescer rápido. Deus está te chamando para ser quem Ele te desenhou para ser. E aquilo que Ele começou a fazer, ninguém vai parar, ninguém pode roubar, ninguém vai frustrar. As armas que foram forjadas contra nós, nós cremos, não prosperarão. Palavras contrárias liberadas contra nós em juízo não se cumprirão, porque nós não estamos construindo algo sobre uma base que é completamente volúvel. Nós estamos edificando uma casa sobre a rocha. É sobre isso, irmão. É sobre isso. Os nossos filhos serão mais apaixonados do que nós, porque estamos construindo sobre uma base segura. Você está comigo? A palavra também diz, a terceira característica dos príncipes: os príncipes que governarão com justiça serão como correntes de água numa terra seca. Uau, isso é muito forte. Irmão, olha para mim. Você já recebeu uma palavra, talvez no momento de maior sequidão da tua história, que veio como água sobre terra seca? Você já recebeu uma palavra que veio como um bálsamo e acalmou teu coração? Alguém já passou por isso? No momento que você está angustiado ou confuso, alguém libera uma palavra e parece que tudo vai ficar bem. Eu lembro que teve um convidado, eu não vou falar o nome dessa pessoa, mas a gente recebeu um convidado aqui que, cara, é super famosa, relevante, ela tem uma história, mas eu não sabia dessa característica. Deus deu para ela uma graça que o olhar dela transmite paz. E no dia que ela veio aqui participar do culto, eu lembro que eu estava angustiado com uma série de coisas que a gente precisava resolver na igreja, coisas técnicas, naturais, um monte de circunstâncias. E eu lembro que eu olhei para ela e o olhar dela, mesmo sem ela falar uma palavra, o olhar dela disse para mim: vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Aí no final do culto eu falei: cara, eu quero te agradecer. O teu olhar transmite paz. Essa é a sua zona de graça. Eu quero que você entenda isso, irmão. Olha para mim. Uma característica dos príncipes é transmitir paz para quem está em crise. Uma das características dos príncipes é fazer com que quem está angustiado se acalme. Você vai olhar para pessoas e você só vai falar isso: irmão, vai ficar tudo bem. Eu queria liberar isso sobre você. Você pode fechar os seus olhos em nome de Jesus? Deixa eu liberar isso sobre você. Declare o nome de Jesus: vai ficar tudo bem. Se você fizer do Senhor a tua fortaleza, o teu refúgio, os teus inimigos te procurarão, mas não te encontrarão. Eles correrão contra você, mas não te alcançarão. O Senhor é o nosso refúgio, irmão, a nossa fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Eu declaro em nome de Jesus um bálsamo sendo derramado sobre você, sobre a tua mente, sobre os teus pensamentos. Eu declaro rios de vida lavando cada pensamento teu, cada pensamento agora sendo lavado. Você vai começar a sentir nos próximos dias um frescor na sua mente. Você vai perceber que você vai pensar em coisas de uma forma mais leve do que pensava antes. Teu coração não vai ficar angustiado com dúvidas ou incertezas. Eu declaro em nome de Jesus a paz que excede todo entendimento vindo sobre você. Eu declaro em nome de Jesus a unção que despedaça o jugo sendo derramado sobre a tua cabeça, do alto da tua cabeça à planta dos teus pés. No lugar de medo, a alegria. No lugar de dúvida, uma firme convicção. No lugar de vergonha, dupla honra. No lugar de choro, uma nova canção. Irmão, você vai acordar alguns dias sem saber porque você está tão feliz. Eu oro em nome de Jesus para que a gratidão seja um pilar fundamental na construção da tua história. Eu oro para que venha sobre nós esse batismo, para que a gente seja tão cheio de gratidão que não haja espaço mais para nenhuma outra coisa na nossa boca senão: Jesus, obrigado, eu não merecia viver o que eu estou vivendo, eu não merecia experimentar o que eu estou experimentando. A nossa boca se encheu com um novo júbilo e a nossa boca está cheia de um novo cântico. Porque
Porque todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Nós te agradecemos, Jesus, pela tua bondade. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Se você recebe isso, você pode dizer amém. Você pode aplaudir a Ele no teu lugar. Eu vou finalizar aqui com a última característica dos príncipes. Isso é muito forte. E eu vou ler o texto de novo pela última vez. Você está comigo? Não se distraia. Isaías 32 diz: vejam, um rei reinará em retidão, e príncipes governarão em justiça. Tem algum príncipe aqui essa manhã? E cada homem será como esconderijo contra o vento, e um abrigo contra a tempestade. Será como correntes de água numa terra seca, e será como a sombra de uma grande rocha no deserto. Cara, isso é muito forte. Irmão, você é como a sombra de uma grande rocha no deserto. Olha para mim, isso é tão poderoso. A Bíblia não está dizendo que os príncipes são uma rocha no deserto. Olha para mim, os príncipes são como a sombra de uma grande rocha no deserto. Vou falar de novo, alguém vai pegar essa chave. Você não é a rocha no deserto, mas você é a sombra dela. Irmão, existe uma rocha, a pedra fundamental, o início e o fim de todas as coisas, aquele que a Bíblia diz que as gerações chamariam de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o alfa e o ômega. Ele é a rocha, mas os príncipes são como a sombra dele no deserto. Você sabe como é formada uma sombra? É quando a luz brilha sobre algo. É quando a luz brilha sobre algo. O que a palavra está dizendo é o seguinte: não importa se o lugar que você está é árido, é seco, não importa se o momento que você está vivendo ou as pessoas ao teu redor são como terra seca, a luz de Deus vai brilhar sobre a rocha e você será como a sombra dela. Irmão, pessoas vão procurar abrigo em você, refúgio em você, a palavra certa na hora certa. Pessoas que não sabem para onde ir ou o que fazer vão perguntar para você: irmão, o que eu faço? Qual é o passo que eu dou? E você vai ouvir um convite mais doce que você poderia dar. Irmão, deixa eu te apresentar a Esperança Viva. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários, e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!